Olá, começando mais uma Hora da Magia, que neste ano está se dedicando a falar sobre deusas e depois vamos falar também sobre deuses. Essas manifestações da divindade podem nos ajudar a acessar energias específicas e também a desenvolver os seus atributos. Então, podemos dizer que estamos fazendo magia divina aqui juntos e faremos ao longo desse ano. Bom, hoje eu vou falar sobre Afrodite, uma deusa grega que eu me sinto muito à vontade em falar a respeito, não só dela, mas das divindades gregas de modo geral, porque há anos, já fazem muitos anos, que eu faço um trabalho no templo de Wicca que é muito voltado às divindades gregas, As pessoas mais antigas da bruxaria e do paganismo, elas conhecem um pouco mais da minha trajetória e sabem, que ao longo desses anos todos eu tenho me dedicado a ensinar para as pessoas como que elas podem cultuar essas divindades, que são, na verdade, verdadeiras forças da natureza. Então, quando a gente fala de Afrodite, a gente está falando da força da sedução, da beleza, da descontração, porque Afrodite é um perfil muito espontâneo, muito descontraído. Não é à toa que também é chamada de Senhora do Riso. É a divindade que todo mundo, quando pensa em Afrodite, automaticamente já pensa no amor, E aí as pessoas falam, é a deusa do amor, mas Afrodite é muito mais do que isso, É o ímpeto de seduzir, de se relacionar, seja seduzir para satisfazer um desejo da carne, ou seja seduzir para conseguir um determinado apoio, seduzir pelo próprio ego. Não estou dizendo que isso é bom, também não me cabe julgar. Nós estamos falando simplesmente sobre a sedução, tá? Porque Afrodite, assim como todos nós humanos, essa divindade, porque esses deuses, as deusas gregas também são muito parecidas com nós humanos. Então possuem seu lado luz, seu lado sombra, e aí, gente, é a mesma coisa que nós humanos. Às vezes a gente quer seduzir para realizar uma venda, às vezes a gente quer seduzir porque a gente sente atração pela outra parte, às vezes a gente quer seduzir por conta do nosso ego, e isso pode ser até algo inconsciente, e a Afrodite ela representa todas essas coisas. E sem julgamento, e tá tudo certo, porque essa é uma deusa da qual você pode falar sobre tudo, porque ela não vai dizer que algo é pecado ou não, até porque o pecado não faz parte da religião, do paganismo, das religiões pagãs. Então o que acontece? É uma deusa que você pode se despir para você falar a respeito do seu sentimento, o que você está sentindo, e ela vai te entender. E se ela se identificar com você, ela vai te ajudar também, ela vai te mostrar uma solução. E Afrodite é aquela deusa que vai te jogar um brilho, uma luz, fazendo com que uma pessoa que tem passado despercebida pelos locais por onde frequenta, fazendo com que essa pessoa seja vista, seja notada. Ela ajuda você a intensificar a sua autoestima, porque se tem uma deusa que tem autoestima e amor próprio, eu vou te dizer, viu, que é Afrodite. Então ela ajuda a gente a se reconectar com o amor próprio. Então você veja que é muito além de ser apenas deusa do amor romântico. É claro, ela rege o amor romântico, mas ela rege o amor próprio, Você estar numa boa consigo mesmo, se cuidar, conseguir cuidar da sua própria beleza e da sua autoestima e se sentir bem consigo mesmo, tá? E ela é aquela força da natureza que faz com que a gente queira se relacionar, trocar afeto, tá? Ativar a nossa sexualidade. Tudo isso é a deusa Afrodite. Agora sim, para você que de repente não sabe como reverenciar Afrodite ou não se identifica tanto, que de repente você viu Afrodite na mitologia, em filmes, e aí você acostumou-se a pensar em Afrodite como um personagem e não como uma divindade. Então eu vou te explicar, tá? Afrodite é um nome que a gente dá à personificação de tudo isso que eu falei até agora, das energias de sedução, de prazer, de alegria, de espontaneidade e da sexualidade. Então,
independente de deuses e deusas, todos nós acreditamos em energias e a gente sabe que existe a energia do sexo, do prazer, do êxtase, da diversão, do prazer, da espontaneidade, da alegria. E a Afrodite, ela personifica tudo isso, tá? E quando você começa a enxergar as coisas desse modo, você fala, bom, essas energias elas são importantes para mim, então eu vou buscar me relacionar melhor com elas. E aí é quando você pode fazer um altar e dedicar a deusa Afrodite, acendendo ali uma vela para ela, que tal? Uma vela cor-de-rosa, já que o rosa representa o amor. Agora, na Grécia Antiga, a cor que era dedicada a Afrodite era uma espécie de um azul esverdeado, tá? Ou um verde clarinho também, um verde azulado. Então, essas cores verde água, tá? São cores aí dedicadas a Afrodite, que foram dedicadas nos tempos passados e que podem ser utilizadas também. Você sabe que a Afrodite é uma deusa que nasceu do mar. A mitologia conta que Afrodite, ela é filha de Urano, o deus dos céus, o próprio céu com as águas. Então, há um mito em que Urano, que era o deus céu, vivia grudadinho em Gaia, que é a mãe terra, e os dois formavam um casal. Só que Urano, ele era meio ditador, ele queria só as coisas do jeito dele, ele temia que algum dos filhos dele o tirassem do poder. E como Urano tinha a capacidade de profetizar, então ele antevia as coisas que aconteceriam. Ele sabia que um filho iria tirá-lo do trono. Então o que ele fazia? Assim que os filhos nasciam, ele não deixava que os filhos viessem à superfície da terra. Ele fazia Gaia trancá-los todos dentro dela, como se fosse um calabouço. E Gaia, que é uma deusa mãe, ficava muito irritada com a situação. Aí, o que acontece é que Gaia, num determinado momento, entregou uma foice, para o filho dela, Titã, chamado Cronos, que se tornaria o deus do tempo e o novo deus dos deuses, aquele que assumiria o trono no lugar de Urano, tá? E aí Gaia estava irritada, estava muito influenciada pela irmã dela, Nix, a Mãe Noite, que falou que ela deveria se vingar do Urano, onde já se viu, um homem mandão, autoritário. E aí o que acontece é que Gaia dá a foice para o Cronos e o Cronos se reúne com os irmãos, eles conseguem escapulir daquele calabouço em que ficavam. E aí, num determinado momento, quando Urano vem se deitar sobre a Mãe Terra, sobre Gaia, ele vai pegar a foice, tá? E faz um episódio ali meio tumultuado que ele acaba castrando na mitologia o pai, tá? E no que se joga os órgãos sexuais, de Urano nas águas, que caem de lá de cima, no mar, no oceano, eles acabam por fecundar as águas, começa a se formar uma grande borbulha ali na água, e aí desse episódio nasce das espumas do mar Afrodite. Então a gente tem dois acontecimentos. Um é o primeiro divórcio, a primeira separação da história aí na mitologia. Porque Urano ele vivia no alto, no céu, durante o dia, e depois, no fim do dia, ele se deitava sobre Gaia, sobre a Terra, e ficavam ali unidos. Então, os irmãos titãs, que eram filhos do casal, eles foram passando a foice, separando totalmente o céu da Terra, todas as ligações que existiam entre Urano e Gaia, de modo que o céu, que é Urano, se suspendeu para o alto, tá? E ainda castraram o pai, lançando os testículos dele nas águas. E aí temos o primeiro divórcio e temos também o nascimento de Afrodite. É claro, tudo isso é lenda, história, mitologia, tá? E aí, gente, Afrodite, então, ela é filha de um deus poderosíssimo, que é o deus do céu, com a água, A água é o elemento das emoções, dos sentimentos. A Afrodite é uma deusa muito poderosa, que ela é capaz de tocar os sentimentos, de influenciar, de magnetizar
a todos. Então, nesse momento que ela nasce, né, nós temos até uma Afrodite, que é a Afrodite Urânia. Então, a Afrodite Urânia é aquela Afrodite imensa, né, que nasce ali naquele momento, né, das borbulhas da água com os céus, né? Então, a gente tem imagens como essa, né, de Afrodite bem bonita, grandona, porque a Afrodite que ela é filha do Senhor do céu, né? Então, ela se ergue ali imensamente quando ela nasce. Depois ela vai ser conduzida pelas Horas, que eram as deusas das estações do ano, e vai ser levada até o Olimpo, onde ela vai fazer parte da família dos deuses do Olimpo, ao lado de Zeus, Hera e de todos os outros, né, que vão surgindo, tá? Apolo, Atena, Ártemis, Dionísio e daí por diante. Mas passa a ser uma deusa muito temida e respeitada por todos, porque ela é aquela que governa o sentimento mais poderoso que pode existir, que é o sentimento do amor. Você há de convir comigo. O amor cura, o amor estreita laços, o amor modifica as coisas, né? O amor aproxima as pessoas, o amor perdoa, o amor une. Então, é o sentimento mais poderoso que tem, é um sentimento curador, é um sentimento libertador. E Afrodite, ela rege absolutamente a tudo isso. Eu não vou dizer que não é uma deusa que tem também traços que podem ser tidos como negativos, porque ela é caprichosa. Para muitos é um arquétipo mais preguiçoso, que quer ali ser servido. Então a Afrodite, ela tem dessas coisas, mas ela também tem, né, a face dela da delicadeza, do carinho, da demonstração do afeto, tá? Então tudo isso está no arquétipo da deusa Afrodite. Bom, algumas associações com ela. Como ela nasceu do mar, né, como eu falei para você, no mar, as conchas são ligadas a Afrodite, tá? Então, quando você quiser cultuar essa deusa e fazer um altar bem bonito para ela, além da vela, uma imagem da deusa, que pode ser uma estatueta, ou você pode simplesmente imprimir uma ilustração dela, coloque no porta-retratos, aí você pode pôr justamente as conchinhas ali decorando, tá? Que vão trazer a energia do mar que está ligada a Afrodite, tá? Rosas também você deve decorar. As rosas são ofertadas a Afrodite, tanto vermelhas quanto cor-de-rosa, tá? Flores de modo geral, mas principalmente as rosas, né? Expressando a beleza, a sedução dela. Na Grécia Antiga, o pombo, em especial branco, era um símbolo da deusa, né? A pomba branca é um animal ligado a Afrodite. Então isso é mais para vocês saberem símbolos, que às vezes você encontra algum pingente, um anelzinho, algo para você usar pendurado, né, no formato de pomba, e você pode utilizar, consagrar para Afrodite uma conchinha, né, brinco de concha, pingente de concha, e pode se consagrar a essa deusa e utilizar, tá? Utilizar para estar em conexão com ela, para estar em sintonia. Podemos fazer muitas magias, rituais com Afrodite, até para a gente poder atrair um relacionamento, né? Para você que está solteiro, que está solteira, Afrodite, ela traz para você esse brilho que eu disse no início, para que você possa ser notado, para que você possa ser percebida. Então, ela aumenta o seu magnetismo. Agora, você há de convir comigo que o magnetismo, ele também precisa ser condicionado, ou seja, a qual perfil de pessoas nós gostaríamos de atrair. Senão, o magnetismo simplesmente por existir, só para tê-lo, pode não ser o ideal, porque você acaba atraindo todo tipo de gente e de circunstância, tá? E aí vem também aquilo que não é interessante, aquilo que você não gostaria. Então, todo ritual que você fizer com a Afrodite, especifique qual é o tipo de pessoa que você deseja atrair. Com quais características físicas, mentais, emocionais, traços de personalidade. Tudo isso você pode falar para Afrodite num ritual. Dentro disso, você pode até pegar um perfume seu para você consagrar a deusa Afrodite, pedindo que sempre que você utilizar
daquele perfume, que ele ative o seu magnetismo, que as bênçãos, energias e influências de Afrodite recaiam sobre você e que você seja notado ou notada e atraia pessoas que sejam assim, assim e assado. Aí você vai dizer, mas fale isso de frente a um altar dedicado a deusa Afrodite, acenda um incenso para ela, pode ser um incenso de rosas, tá? E aí você vai passando o perfume pela fumaça do incenso, fazendo o seu pedido. E peça por fim que Afrodite consagre este perfume, para quando você utilizá-lo, ele trazer essa atração que você deseja, fazendo você ser mais notado, mais notada pelo perfil que você deseja, tá? Bom, você também pode alimentar o amor que você já tem, que você possui, caso você esteja numa relação, tá? Pedindo a Afrodite que abençoe, que intensifique o prazer, a sexualidade do casal. Para isso, você pode até preparar um vinho dedicado à deusa Afrodite, com especiarias, tá? E que tal também colocar cristais? Você pode pôr um cristal como o quartzo rosa, que é um cristal conhecido universalmente como pedra do amor e da lealdade, e pode pôr também um outro cristal mais ligado à sexualidade. Que tal uma granada? Que aí a gente tem a energia do amor com o quartzo rosa e energia do prazer com a granada, tá? E aí você pode colocar uma infusão de ervas, tá? Eu faria com verbena e melissa. A melissa é um tipo de, é uma erva cidreira, né? Calmante. E aí, ao mesmo tempo, ela tem a ver com vínculo emocional e com romantismo. Então, ela vai intensificar o vínculo emocional. E a verbena é a erva do amor. Então, você pode preparar uma infusão, um chá com verbena e com melissa. Aí você peneira, utiliza apenas o líquido e mistura com o vinho. Ele vai deixar o vinho um pouco mais tênue, mais suave. Coloque mel também, que tem a ver com doçura, tá? Os cristais que eu mencionei, quartzo rosa e também a granada e por fim canela em pau, pauzinhos de canela. Canela é um afrodisíaco excelente, também tem a ver com afeto, é elemento fogo, né? Traz uma quentura. Mais uma vez você vai consagrar, do mesmo jeito que eu orientei a fazer com perfume, eu oriento você a fazer com vinho. Então consagre a deusa Afrodite e peça que quem deste vinho tomar, né, possa por você se inebriar, né, que o sentimento se intensifique, aqueça, mas aquilo que já existe. Você não está impondo nada a alguém, você está intensificando um vínculo que já existe e você só está nutrindo, alimentando, tá? Então que esse vinho aqueça, que esse vinho inebrie, que esse vinho encante, que esse vinho aproxime. E aí você prepara um ambiente que a magia está em tudo. Não é só no ato de servir o vinho de Afrodite, o vinho encantado, mas você deixa ali um óleozinho essencial, né, no ambiente, de rosas, deixa umas velinhas ali ambientando, né, se produza, se prepare. Afrodite é uma deusa muito vaidosa. Então, para trabalhar com ela, a gente também não pode trabalhar de qualquer jeito, descabelado. Não, você toma um banho, né? Se perfume, se prepare para contatar a deusa. E sempre que fizer uma magia com ela ou pedir que ela te abençoe, quando você estiver utilizando até o perfume da sedução, você esteja com o seu aspecto ali visual, né, em ordem, bem cuidado, com aparência, tá? Porque a Afrodite, ela valoriza todas essas coisas. Então falamos do perfume, que você pode dedicar a Afrodite para intensificar a sedução. Falamos do vinho, que você pode utilizar para melhorar a relação, para aproximar, tá? E eu vou mencionar também a maçã como um dos símbolos da deusa, né? Um fruto dedicado à deusa. Vocês sabem que tem um episódio mitológico em que 3 deusas estavam numa disputa de beleza, disputando o título de a mais bela.
Era Afrodite, Atena, deusa da sabedoria, e Hera, a rainha das deusas. Vamos lembrar que as deusas gregas são todas belíssimas, tá? Os deuses gregos são todos muito bonitos. E aí elas estavam nessa disputa. É onde a gente vê, né, a presença do ego. Então a gente percebe que as divindades são muito parecidas com nós humanos. Estavam disputando, tá? E a que ganhasse, ganharia o pomo de ouro. O pomo de ouro nada mais é do que uma maçã toda feita de ouro. E aí Zeus, o deus dos deuses, tinha de ser o juiz e escolher qual era a mais bela. É óbvio que ele não quis encrenca para o lado dele, então ele não entrou nessa disputa, né? Não entrou nessa de ser juiz. Ele pediu para que Paris, que era um jovem muito namorador, fizesse a escolha. E Paris seria o juiz. Aí cada uma das deusas propôs algo a Paris. Hera propôs que se ele a escolhesse, ele se tornaria um grande imperador, teria muito poder. Atena disse que nada teria a ver ter poder, mas não ter sabedoria, ele perderia o reinado dele. Então ela daria sabedoria para ele instituir um reinado e manter. Já Afrodite chegou e saiu dessa de reinado e falou, bom, se você me escolher, você vai ter a mulher mais bonita da Grécia. E mostrou para ele ali Helena de Troia, né? Era Helena de Esparta, inicialmente, que apareceu ali o rosto dela na maçã. Afrodite fez aparecer ali, né? O rosto reluzente, e ele naquele momento se encantou por aquela bela mulher, que era Helena, se apaixonou e escolheu. Afrodite é a mais bela. E Afrodite pegou o pomo de ouro, levou consigo, as outras deusas ficaram irritadíssimas, tá? E depois puniram ele também do modo delas. Isso vai gerar a Guerra de Troia, mas é um assunto para uma outra ocasião, para um outro programa, um outro vídeo. Então a maçã passou a ser ligada a Afrodite também. Então você pode preparar bolo, torta de maçã, consagrar a Afrodite, mas com a intenção também de fortalecer os vínculos afetivos da família mesmo. Então prepare uma torta de maçã com canela, um bolo de maçã com canela e dedique a Afrodite, né? Esse é um ato que é o ato da culinária mágica, a prática de magia na cozinha, né? Bruxas, bruxos fazem muito isso, né? A cozinha é aquele lugar que você está em contato com os vários elementos, né? Elemento fogo, ali é o forno, é a boca do fogão, elemento terra é o trigo que você está mexendo, é a massa que você está fazendo. Quando você usa leite, usa água, usa óleo, né? Você está ali em contato com o elemento água. Tá? Então, os elementos eles estão todos ali trabalhando quando você está na cozinha. Tá? E aí você pode fazer o preparo de um bolo como esse, ou uma torta, dedicando a Afrodite para fortalecer os vínculos. Tá? Outros frutos também são ligados a Afrodite, a cereja, tem a ver com beleza. Tá? Que mais? A gente tem o morango nos dias de hoje, é muito dedicado também a deusa Afrodite, mas essa é uma associação um pouco mais moderna, e vale dizer também que Afrodite é a Vênus dos romanos, né? Porque o panteão greco-romano são deuses equivalentes, mas com nomes diferentes, tá? Então, Afrodite é Vênus dos romanos e na astrologia corresponde ao planeta Vênus. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Para quem está assistindo pelo YouTube, deixa aqui embaixo para mim as suas considerações e me conta se você já fez alguma coisa com a deusa Afrodite. Pode ter sido uma oração, um ritual, uma meditação. Conta para mim como foi, eu quero saber, tá? Para você que está vendo pela TV, se você quiser assistir outros episódios dessa série sobre deusas, você pode ir lá no meu canal no YouTube, Edu Scarfon Oficial. Aproveite, se inscreva, deixe um like lá nos vídeos, tá? E os seus comentários também. Te convido a me seguir no Instagram, que é o @EduScarfonOficial. Você sabe que eu sou tarólogo e astrólogo. Para você agendar sua consulta de tarô, o WhatsApp é o 11 973 74 5755. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Bênçãos de Afrodite e até lá!